Graça e paz do Senhor Jesus Cristo nesse dia tão abençoado que Deus nos concede para juntos estarmos meditando na Palavra de Deus. Olha o que Lucas ele diz no capítulo 24, versículo 30. É sobre os discípulos no caminho de Emaús. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-lhes. Abriu-se-lhes então os olhos e conheceram e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Para quem não conhece, essa história tem a ver com dois discípulos que, ao Jesus ser sepultado, eles estavam indo para uma aldeia próxima de Jerusalém, para o campo, não é? Estavam indo e no caminho conversando. Jesus, isso já era domingo, Jesus já houvera ressuscitado, Jesus se aproxima deles. E quando eles estão conversando, Jesus não se revela a eles. Eles ficaram como que os olhos tapados para entender que eram Jesus. Ficaram cegos nesse sentido. E Jesus lhes pergunta e começa a fazer pergunta: por que vocês estão conversando? O que está acontecendo? Eles informam a Jesus e diz: só você está desinformado do que está acontecendo, porque ele era o remidor de Israel, ele é o que nos iria salvar da servidão que nós temos nesse momento a outras nações, não é? No caso Roma. Eles estavam debaixo do Império Romano, e uma realidade que Jesus começa a conversar com eles sobre o que a palavra revelava concernente com respeito à sua morte e ressurreição. E eles começaram a entender, e a gente leu aqui no texto que eles disseram, depois que viram que era Jesus, no partir do pão, ao final daquela conversa, ao Jesus estarem com eles, Jesus parte o pão e desaparece, porque ali Jesus já estava com o corpo transformado pelo poder da ressurreição. E eles diziam ali naquele momento, depois que o conheceram ou o reconheceram, de que quando ele falava no caminho, o coração deles ardia. Quando ele expunha a verdade, o coração deles tinha uma ardência. Isso quer dizer, estava queimando com a revelação, queimando com a presença dele. Jesus, ele era a própria ressurreição. A ressurreição estava perto deles naquele momento e eles não conheceram. Mas interessante que Jesus prossegue revelando, e o máximo dessa revelação se dá quando ele se permite conhecer ao partir do pão. Num detalhe, conheceram Jesus. E isso é algo que a gente precisa trazer para a nossa vida, porque a gente já tem toda a palavra revelada, a gente já tem toda a palavra exposta para nós, as experiências dos homens e das mulheres de Deus, inclusive desses dois discípulos. Então, a amplidão é bem maior naquilo que Deus já nos concede neste tempo da palavra, mas muitas vezes não estamos observando o detalhe. Às vezes a palavra está queimando dentro do nosso coração quando a lemos e não percebemos que é o Senhor falando conosco. Lemos comumente, lemos como costume diário, e muitas vezes não saltamos para a percepção de que o Espírito Santo está gerando algo mais. Então, é nos detalhes que nós precisamos estar atentos. Foi no detalhe que eles conheceram Jesus, no partir do pão. O simples, abençoar o pão e dar a eles algo que ele sempre fazia. E uma realidade para a nossa vida sempre é que nós precisamos, no detalhe da oração, no detalhe da leitura da palavra, no detalhe de o saltar das Escrituras aos nossos olhos, de nuances na nossa vida, o Senhor está falando conosco. Eu não sei se você tem sentido o desejo no seu coração de ouvir a voz de Deus. Se você pede: Deus, fala comigo, é melhor
está nesse desejo, porque a gente está atento do que a gente repousar e dizer, quando Deus quiser Ele vai falar comigo, quando Deus quer Ele fala. E a pessoa se acomoda e vive uma vida cristã sem sensibilidade à voz de Deus. Se você está sentindo falta de que Deus não tem falado com você, não é? Falado objetivamente nesses momentos especiais, no momento do queimar o coração, no momento de uma palavra revelada. Se você está sentindo falta, isso é bom, porque só sente falta quem já experimentou. Talvez a tua circunstância, a tua situação de vida ainda não tenha tido esta experiência. E aí você não sente falta porque não teve. Então busque estas experiências no detalhe, esteja atento. E para estar atento é uma composição, é leitura da palavra, é orar mais, é consagrar sua vida através de jejuns. Busque ao Senhor, receba esta palavra como uma ativação da sua fé e da sua sensibilidade para perceber Jesus nos mínimos detalhes. É no detalhe que nós o encontramos muitas vezes. Ele se faz perceber nos detalhes, muitas vezes. Então, que essas muitas vezes aconteça na sua vida. Eu tenho as minhas experiências. Você já tem a sua? Se já tem, multiplique-as, ficando atento. Se não tem, busque, Deus te dará. Ele é o maior interessado nisso. Que Deus abençoe seu coração e sua vida. Eu quero convidar você, 9 horas, domingo, nós estamos aqui na casa do Senhor, num momento muito especial, no culto da palavra. E às 18h30, nós estamos na presença do Senhor, celebrando com todas as famílias. Até lá.